Fala galera, bem-vindo à segunda parte, a parte 2 do Neto, eu tô duro. Pessoal, então bem-vindos a mais um vídeo. Como eu falei, nós vamos agora complementar o vídeo parte 1 do Neto, eu tô duro. E o objetivo desse vídeo é que possamos dividir um pouco da minha história, da minha experiência, que assim como você pode estar vivendo aí do outro lado, eu comecei o meu primeiro negócio sem ter capital disponível, tá bom? Então vamos recapitular um pouco da minha história só para contextualizar. Pode ser que você não me conheça ainda a fundo. Então, para você que não me conhece, vamos só recapitular um pouco. Eu me formei em medicina, então sou médico de formação, e eu comecei a empreender ainda na faculdade. A minha primeira empresa, inclusive, eu abri ainda como acadêmico de medicina. Ok? Então pensa só, poxa, se você é acadêmico, muitas vezes você não tem bala na agulha, você não tem dinheiro disponível porque você está ali em dedicação quase que exclusiva para os estudos. E eu vivi esse problema no meu lado. Vamos explicar um pouquinho o estilo da minha família. Eu venho de uma família no qual não gosta de riscos empreendedores, então eu não tive um mentor dentro de casa e, na verdade, eu tive um exemplo do meu pai, que é um grande médico. Então ele sempre teve o foco na medicina assistencial, que é o foco principal quando a gente pensa em medicina. Além do meu pai, eu tenho minha mãe, que sempre foi uma pessoa mais voltada para a área de gestão e para a área pedagoga. Ela sempre trabalhou em colégios, em escolas de ensino médio, fundamental, na parte da administração, na parte de coordenação. Ou seja, nada vinculado ao empreendedorismo propriamente dito. Ninguém era dono do seu próprio negócio. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu venho de uma família que escolheu não ter riscos no que diz respeito a empreendimento, não colocar dinheiro e não ser dono do seu próprio tempo, do seu próprio negócio. Eu vejo meu pai ralando igual um maluco, trabalhando igual um doido, né, para conseguir dar uma boa vida, uma vida melhor para a família dele. Eu não acho que vai ser justo, ou eu então não vou me sentir confortável em pegar dinheiro com meu pai e através do dinheiro do meu pai eu correr o risco no negócio que eu quero começar. Mesmo porque eu ainda era muito novo, não tinha tido experiência empreendedora, sente aquela pressão de, poxa, se eu pegar o dinheiro do meu pai e perder, e aí como é que fica, né? Não que faltasse apoio dele, ele sempre me apoiou com isso. Então olha só, eu não tinha dinheiro, eu era acadêmico, ou seja, eu não tinha um bom crédito na praça, porque eu não tinha bens, eu não tinha lastro para conseguir um bom empréstimo, um bom financiamento, e eu tinha que começar o meu negócio, eu estava determinado a começar o meu negócio. E qual era o meu negócio? Meu negócio era vender capacitação, ou seja, vender cursos. Eu queria fazer uma capacitação do público da medicina, do público da área da saúde, com cursos pré-prontos, com cursos pré-moldados, com cursos que outras instituições já ministravam. Só que essas instituições, elas ministravam os cursos normalmente em loco. Normalmente elas ministravam cursos estando na sua estrutura física propriamente dita. E como a gente sabe, eu sou mineiro e não tem problema nenhum falar, de forma alguma estou menosprezando os outros estados, São Paulo é um estado diferente, São Paulo é onde o dinheiro circula mais no Brasil, né? São Paulo capital principalmente. Então esses cursos eles existiam aonde? Em São Paulo capital. Agora imagina só, poxa, eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, uma grande capital, uma grande cidade, uma grande metrópole, e para eu ou os meus colegas terem acesso a um curso de simulação, a um curso de qualidade na área médica, nós temos que nos deslocar até São Paulo? E esse pensamento ele se estendia ao restante dos estados aí no Brasil, né? Então, o Rio de Janeiro a mesma coisa, o Norte a mesma coisa, que fosse o Amazonas, que fosse o Pará, o Nordeste a mesma coisa e o Sul também. Qual foi a minha ideia? Eu quero fazer o contrário. Eu quero fazer com que as pessoas tenham o conforto de ter uma capacitação de excelência e a capacitação do nível que vai encontrar nas principais instituições de São Paulo, mas estando no seu lugar, estando na sua casa, sem ter que ter estresse de viajar, de ter que pegar avião, pegar estrada, pegar o que for. Eu quero que as pessoas aprendam com conforto. E sem dúvida, não são todas as pessoas que podem fazer uma viagem para São Paulo, seja por questões financeiras, seja por questões familiares. Então, eu acredito que tem um mercado muito amplo, um mercado que não está sendo abraçado nesses outros estados. O que eu fiz? Resolvi então conversar com diversas instituições e apresentar qual era o meu plano de negócio. Verbalmente, sem muito detalhe, até mesmo a gente tem que ter muito cautela na hora de fazer isso, mas qual era a ideia? A ideia era contratar
equipes de ponta de alguma instituição na qual ministrava curso ali restrita ao seu local e levar essa estrutura para outras cidades. Fazer então um papel de intermediador, propriamente dito. O que eu conseguia chegar num denominador comum com algumas instituições? Olha, gente, eu não tenho dinheiro não, mas eu tenho muita ideia e tenho muita força de trabalho e eu estou muito confiante. Então, assim, o que eu me proponho, o que eu proponho a fazer com vocês eu vou me manter ali fiel, né, por um determinado ponto, um determinado tempo, se a relação continuar saudável, porque eu acho que a gente tem que ser sempre grato a quem nos apoia, principalmente no início, mas eu preciso também que, em contrapartida, você reserve aí uma data de entrega no mês X, no dia X, porque eu vou tentar vender essa data antes, ou seja, capitalizar, e antes de você entregar o serviço para mim, com uma boa antecedência, eu venho aqui e te pago ele à vista. Beleza? Ou seja, pessoal, eu tive que me reinventar. Então, eu consegui alguns sims e através desses sims, o que eu fiz? Poxa, eu vou para o campo. Então, eu vou vender, eu vou fazer uma pré-venda com uma promessa de entrega do serviço a partir de tal data. E aí foi o que eu fiz. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que fosse em maio, tá? A entrega dos cursos. E eu estava em fevereiro. Eu teria aí 2 meses para executar a venda, para me capitalizar, sem ter que buscar recurso financeiro de outras pessoas ou de outras instituições, e eu vou poder chegar para a empresa que eu estou contratando e pagar ela à vista. O que eu fiz? Comecei a fazer isso em volume, e é óbvio, quando você faz um papel de intermediador, você faz um papel de intermediador visando ter o seu retorno, ter o seu lucro. Então o que acontecia era, eu comprava, por exemplo, por 30 e vendia por 50. Gastava toda a logística, contratava o time, trazia o time para a cidade que ia ministrar o curso, e o que eu tinha de excesso, o que eu tinha ali de financeiro que sobrava, eu colocava no bolso, beleza? Quando você faz isso uma vez tranquilo, 2 vezes beleza, 3 vezes tranquilo, agora quando você faz em escala, o seu retorno ele começa a ser maior. Se você conseguir ter disciplina, você começa a se capitalizar e você começa a ter o seu dinheiro. Você começa a ter o seu dinheiro sem ter que ter requerido a banco, a empréstimo e tudo mais. E aí o lado da mesa muda. Você com dinheiro em mãos, sem dúvida nenhuma, as instituições financeiras, elas te escutam com mais facilidade e, obviamente, se você tem seu dinheiro, um dinheiro no banco, que você possa dar como garantia que você vai conseguir um empréstimo e se você não pagar esse empréstimo, o banco pode retirar esse dinheiro de você, você começa a fazer as coisas girarem com mais facilidade. Entenderam? Então é isso. Esse foi um exemplo que eu queria compartilhar com vocês. Não é a falta de dinheiro ou a falta de recurso inicial que deve te desencorajar, que deve te fazer desistir do seu sonho. O que deve fazer é você pensar, deve te forçar a pensar e usar a criatividade. Usar, então, essa falta de recurso financeiro para ser compensada de outra forma, de outro modelo de negócio. Beleza? Espero que eu tenha te ajudado. Te peço para que deixe seu like. É através do seu like que eu consigo ver se eu estou sendo relevante ou não para você. E também você pode usar o espaço aqui embaixo para deixar alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão de tema, seja para live, seja para vídeo, da forma que você quiser. Tranquilo? Então é isso. Lembra de foco e resiliência sempre. Se você quer empreender, foco e resiliência tem que estar na veia, tá bom? E no próximo vídeo a gente continua metendo o pé na porta. Um abraço e até lá.